Para a gente fazer um corte de cabelo, a gente vai aprender uma divisão aqui que faz parte desse método, não é? Que ele é a nossa divisão universal, que é tanto para fazer corte degradê como para fazer corte reto, que vai servir tanto para você fazer uma geometria de espaço como para você fazer uma geometria plana, que é aqui, ó. E isso eu não abro mão. É uma divisão que ela vem da parte frontal e da parte de trás, só que ela tem que ser uma divisão extremamente limpa. Se você olhar aí, ela, ó, limpinha, não é cabelo de trás para frente, de frente para trás, de trás para frente, aquele cabelo todo misturado. Aí eu pego aqui uma presilinha e ó, e prendo isso, ó. E do lado de cá eu faço a mesma coisa. Parece redundante, não é? Mas eu estou sempre batendo nessa tecla. Olha lá. Orelha, orelha. E muito limpinha. Muito limpinha. Vem aqui. Igual. Tá lá. Tem a parte de trás onde a gente sempre executa, começa a executar os nossos cortes da parte de trás. E aí você vê aqui que eu tenho um Chanel, né? Um bob, que está todo aqui, ó, 0 grau. Perfeito? Olha lá, 0 grau. Aí digamos que a minha cliente chega lá no nosso salão e chega e fala para você assim, vamos lá, vou começar a falar nomes aqui, hein? Fernanda, eu quero um degradê para dar leveza, o meu Chanel está muito reto, estou parecendo uma cúpula de abajur, sabe aquele cabelo todo retinho, sem movimento, muito estático. Yasmin, eu quero um degradê com movimento, né? Eu quero fazer um degradê com movimento, como é que eu vou cortar cabelo? Aí, ô Marcelo, eu quero, né? Ô Barros, eu quero cortar o meu cabelo um degradê de leveza, como é que é? Não é? Aí você começa a tremer, você começa a suar, porque você sabe que é fazer um degradê, mas a sua cliente te mostra uma referência de leveza. E aí você vai fazer aquele corte que, como você não tem conhecimento do grau correto para levar o caminho correto para levar esse cabelo até aquela referência que a cliente deu, então você vai ficar dando volta. Então o que você vai fazer? Você vai fazer como eu fazia. Você vai pegar o cabelo, não é? Vai pegar esse cabelo, vai levar essa mecha, vai ficar pensando, vou pegar aqui, mas geralmente como é leveza, então eu vou puxar aqui embaixo, né? Aí já está errado. Ou de repente um pouquinho mais aqui, não, está errado. Agora, se você tem um método, está explicado, está ali na sua apostila, ó, movimento leveza, X grau, volume, Y grau, ó, nuca batida. Se você sabe isso, você não se perde, não tem esse negócio de que uma vez eu ouvi aqui numa aluna falando assim, mas o pior problema de você fazer um corte degradê é quando você eleva aqui, você perde a mecha. Concordo com você plenamente, o pior momento é quando você puxa aqui, você eleva a mecha, só que tem um porém, quando você domina grau, quando você tem um método, você sabe o grau correto para aquele tipo de corte que a cliente quer, você não precisa acentuar grau com o dedo e você não vai perder a mecha, porque a sua mão vai estar sempre direcionando para um canto só. Legal? Então a minha cliente aqui, ó, ela quer um degradê para dar leveza. Eu, como fiz um curso que tem uma metodologia que é vencedora, que é um GPS, que eu já gravei na minha cabeça, eu sei qual é o grau correto para dar movimento, e eu vou lá usar então. Eu sei que se ela 0 grau aqui já está, ela já cortou ele 0 grau. Se eu fosse cortar pontinhas aqui, eu ia só puxar aqui 0 graus agora e ia cortar. Eu não ia precisar de ficar pegando um monte de mecha, um monte de mecha, um monte de mecha, como a escola te ensina, que você puxa daqui, daqui a pouco você vai puxar essa mecha aqui de cima, você acaba cortando a de baixo de novo. Não, puxa uma mecha só e corta aqui 0 graus, o cabelo já está pontinho, chanelzinho, lindo e maravilhoso. Mas aqui no meu caso, a minha cliente foi como eu falei, ela quer movimento leveza. E aí, como eu sei que da movimento leveza é 90 graus, eu venho aqui, ó, separo uma mecha, elevo essa mecha aqui, a 90 graus e executo esse corte.
você vê que a minha mecha está exatamente a 90 graus e você vê que a minha mão não está nem acentuada para cima, acentuando esse grau, e nem mexendo nesse grau para baixo. A minha mão está reta, em sentido à projeção da mecha, em sentido do grau, que é para dar o que meu cliente quer. Movimento leveza, que é um degradê que depois que eu cortar aqui, eu vou ver que ele vai vir daqui para cá, ele não sobe da orelha para cima, e está matada a charada. Eu não preciso de puxar esse cabelo aqui embaixo, mexer, acentuar aqui esse grau com a mão, perder a mecha, aí vai ficar um degrau errado. Você já viu aqueles degradês que você puxa, que fica marcado o degrau? É por causa disso. Às vezes você vai acentuar com o dedo, você erra, e aí você, naquele pedaço você acaba não cortando uma mecha que era para você cortar. Aí você pula, aí vai dando aqueles degraus. E depois, se você for um profissional esperto, né, você vai ter que fazer essa revisão todinha. Agora, quando você sabe direitinho o que você tem que fazer, o GPS bonitinho, minha cliente quer movimento, né? 90 graus. Ah, se a minha cliente quisesse volume, já levantava aqui, ó, direto para 135 graus ou para 180 graus. Eu jamais, quer dizer, eu aprendi assim, né? Agora eu puxava aqui e acentuava o volume aqui. Só que eu perdia muito porque eu fazia muito buraco no cabelo de cliente por causa disso, e isso me deixava mais inseguro. Aí eu fui para Paris, aprendi que era o quê? Marcelo, já direciona aqui, ó. Não tem meio termo. Eleva essa mecha toda aqui a 135 e corta, ou senão eleva a 180, dependendo do volume que ela quer, e corta. E facilita muito a sua vida. Pessoal, o que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso é que para você aprender a cortar cabelo e ter segurança, você tem que ter um método, você tem que estar de posse de um método. E não é só da boca para fora, porque muitos podem falar aí que tem um método, eu posso falar aqui para vocês que tem um método, e no fundo acabar não tendo, não é? Vocês têm que ver e tem que executar isso e ver o resultado disso, tá? E é o nosso caso, porque eu mostro para você, eu ensino para você que aquele grau vai dar aquilo, a gente executa o corte e o corte dá aquilo. Se você for pesquisar em todas as redes de pesquisa, tanto do Google ou redes de cabeleireiro pesquisando, eles vão te explicar, 90 graus vai estar aqui. Isso vai te dar leveza, porque automaticamente as camadas vão vir de baixo da orelha para as pontas, não é? Do comprimento para as pontas. Volume, você vai acentuar aquilo a 135 graus ou a 180, porque quanto mais você eleva essa mecha, mais vai ficar larga essas camadas, porque você vai tirar mais cabelo da parte de cima e menos da parte de baixo, e assim você vai acabar dando mais volume para esse cabelo e muito mais movimento. Vou mostrar para você aqui, para você entender um pouco. Muita coisa que eu vou explicar para vocês aqui vai entrar, tudo vai esclarecer a mente de vocês, mas praticando você vai vendo direitinho, e estando lá dentro do nosso curso você aprende muito mais fácil. Triângulo invertido por quê? Por que eu falo de geometria de corte? Triângulo invertido é como se fosse um triângulo de ponta cabeça. Imagina aqui, ó, um triângulo de ponta cabeça. Então aqui mais cabelo e aqui menos cabelo. Então, para você cortar um cabelo curto, já mete na sua cabeça 45 graus para cá. Você tem que posicionar essa mecha aqui para baixo a 45 graus, legal? Coloca aqui as costinhas da sua mão no pescoço aqui da sua cliente, nas costas, na nuca, não é? Põe a sua mão e puxa essa mecha de encontro a você, ó. Tá vendo? Ó. Vem aqui e puxa ela de encontro a você. A mão fica encostada, mas o dedo, ó, o dedo mexe, ó, ó. E aí você bota, se você tiver como é o nome daquele negócio? Eu esqueci o nome que eu estava mexendo com ele esses dias, o negócio de gráfico de corte. O gráfico de graus, transferidor. Se você puxar aqui, ó, você vai ver que quando eu direciono essa mecha nesse sentido, deixa eu colocar meu pente aqui, você vai ver. Nesse sentido, você está a 45 graus, está vindo para cá, ó. Então, corte curto, você tem que cortar ele a 45 graus. Porque eu vou dizer um negócio para você. O grande problema do corte curto é ele ficar parecendo masculino. E isso só acontece porque a gente corta ele curto reto. E aí na hora que a gente corta ele curto reto, ele fica todo igual, ele fica igual a cabeça de homem. E a cabeça da mulher, ela tem que ter uma feminilidade, então ela tem que ficar a parte de cima mais cheinha e a parte de baixo mais curta. Por isso que você não pode vir ele todo a 90 graus. O corte masculino, ele é cortado todo 90 graus. E ele fica reto, fica quadrado.
fica quadrado, todo quadrado. Já o corte feminino não, ele tem que ficar, por mais que ele fique todo curto, a parte de baixo 45 graus e a parte de cima para você dar aquele encaixe arredondadinho, melhorando, dando aquela arredondadinha no cabelo da cliente. Por isso que eu digo, e repito várias vezes, muito redundante aqui, parece até chatice minha, vocês têm que dominar divisão e grau. Que nem cabelo curto, todos os cabelos curtos, aquele Chanel de nuca batida, 45 graus, triângulo invertido. Então, para mim não gravar número 45 graus, aquele cabelo ali é um triângulo invertido, faz parte da nossa metodologia. As nossas alunas aprendem a guardar a figura. Um degradê de leveza, de movimento, é quadrado, porque é 90 graus. Um cabelo de volume, ele é triângulo, então ele é 135 graus. Mais volume ainda, então ele é bola, é 180 graus. Você eleva ele lá para cima, 180 graus, e corta ele. Então fica muito mais simples quando você tem algumas figuras, ao invés de você ficar gravando números, porque a gente já grava número para tanta coisa, né? É CPF, data de aniversário de casamento, data de aniversário de não sei o que, é Natal, é Páscoa, não é verdade? Então, quanto menos número você gravar na sua cabeça, melhor. Então, quando você tem uma figura que te associa a isso, muito mais fácil para você. Então, quando você for cortar um corte de cabelo feminino curto, lembra de um triângulo de ponta cabeça, eu chamo de triângulo invertido, mas vamos facilitar. Lembra de um triângulo de ponta cabeça, que ele faz isso daqui, Então você tem que tirar sempre mais cabelo aqui embaixo e deixar a parte de cima sempre mais cheia. Se você fizer já começar a usar na base esse método, tirar sempre mais embaixo e deixar em cima mais cheinho, e não fazer ele todo igual, seu cabelo feminino curto já vai ficar mais feminino, mais sexy, vai ficar uma coisa assim, você pode dar uma bagunçadinha, fica legal, vai dar aquela curvatura, você entendeu? Vai ficar muito mais fácil para você fazer o cabelo.